um grande mandato, e eu falo isso sempre a todo mundo que tem mandato na mão. A gente tem que, a eleição passou, quem votou no Silvio tem que torcer para que dê certo, quem não votou no Silvio tem que torcer para que dê certo também, assim como quem votou no prefeito, né? A gente teve uma disputa que chegou ao segundo turno, acirradíssima, mas quem não votou no prefeito, se torcer para dar errado, vai dar pior para ele. Quem não votou no Silvio, se torcer para dar errado, vai dar pior para ele. E assim com os 21 vereadores, e assim com o prefeito e o vice-prefeito da cidade, a gente deseja que os mandatos que se iniciam e se renovam também a partir do dia 1º de janeiro tenham um grande sucesso. A gente fica feliz porque a gente acompanha de perto a sua caminhada, né? Desde a Polícia Rodoviária Federal, lembro nos tempos de TV Subaé, eu entrevistava o Silvio Dias como policial rodoviário federal, depois como coordenador da terceira Ciretran e agora já como vereador eleito em Feira de Santana. A gente fica feliz com a sua ascensão, né? Um trabalho já de longas datas e que culminou nesse mandato, na sua eleição para a primeira legislatura sua como vereador aqui em Feira de Santana. Muito bom tê-lo aqui conosco, um ótimo dia. Bom dia, Fernando, bom dia, Ana Paula, Dilson em home office, Miro Nascimento, todos que fazem aqui o programa. A alegria de retornar aqui aos microfones, agora como você falou, vereador eleito, diplomado aqui em Feira de Santana, aguardando a sexta-feira, dia 1º, para tomar posse, mas a responsabilidade é muito grande. Como você falou também, o vereador, ele, por mais que ele tenha ligação partidária, ele passa a ser um vereador do município e tem a responsabilidade de cuidar do município de Feira de Santana e todas as pessoas que estão aqui residindo na cidade. E é por isso, Fernando, que eu agradeço não só aos quase 4.000 eleitores que votaram em Silvio Dias, mas agradeço a todos que foram às urnas, tanto no dia 15 como no dia 29, participar do pleito eleitoral, dar seu voto, dar a sua vontade, demonstrar a sua vontade através do voto. Isso é que é importante. Nós tivemos quase 325 mil pessoas que foram às urnas, de quase 400 mil são os eleitores do município. Nós tivemos 325 mil que foram às urnas, mesmo em um momento complicado como de pandemia, e demonstraram a sua vontade. Isso é importante de ser destacado, e é a essas pessoas que votaram, né, a esses eleitores e essas eleitoras que votaram, que eu agradeço pela minha eleição e pela eleição que tivemos democrática em Feira de Santana, apesar de todos os problemas, mas o voto foi ele que efetivamente decidiu. Como é que foi construída essa sua candidatura, Silvio? Eu falava um pouquinho até da sua trajetória, porque eu pude acompanhar de perto, né, como policial rodoviária federal, depois na terceira Ciretran, e primeira vez coloco o nome à disposição, é eleito também vereador aqui em Feira de Santana. Como é que foi essa construção para a sua candidatura até levar a uma das 21 cadeiras na Câmara de Vereadores? Fernando, a minha vida toda foi como servidor público, né? Então, servidor público na Polícia Rodoviária Federal, servidor público no Detran e agora servidor público na Câmara de Vereadores. É assim a minha visão, e foi trabalhando no serviço público onde nós conseguimos construir um trabalho que efetivamente chamou a atenção das pessoas e que nos possibilitou lançar o nome como candidato e chegar agora eleito com uma votação bastante expressiva, principalmente para uma pessoa que esteve a vida toda praticamente distante da política, né? A minha militância política, apesar de constante, mas ela não era, digamos, visível à maior parte da população. E esse número expressivo de votos refletiu essa questão, essa vida pública, mas também o sentimento de mudança que nós temos na cidade, o sentimento de mudança, de vontade de querer ter um serviço público de melhor qualidade, um serviço público que realmente seja voltado para atender as necessidades da nossa população, das pessoas mais carentes do município. E é com essa alma de servidor público que eu estou indo agora para a Câmara de Vereadores. Pois é, eu falava da renovação na Câmara, né? Inclusive essa renovação acontece em número de vereadores de forma geral, né? A dança das cadeiras, saída de muita gente, entrada de muita gente nova, e ao mesmo tempo também uma mudança na oposição. Você foi eleito pelo PT, né? Representa a bancada de oposição. Como é que você vê a bancada de oposição, inclusive crescendo na Câmara Municipal de Feira de Santana? Reflete essa vontade do eleitorado, da população de Feira de Santana como um todo,
por mudança. Não mudança se é apenas na questão partidária, não é isso. A mudança na forma de fazer política em Feira de Santana. E como você bem falou, nós teremos também uma oposição mais forte, mais robusta. Nós temos aí o Ivan Berg, que foi eleito pelo PT, temos o Jonatas eleito pelo PSOL, mas temos também outros vereadores que foram eleitos e que poderão compor junto conosco nessa oposição, que principalmente fará proposição. Será uma oposição que terá a principal missão de discutir os assuntos de Feira de Santana, de fiscalizar o Poder Executivo, mas de discutir, ser colaborativa naquilo que for possível ser junto ao Executivo, mas principalmente propositiva, assertiva, discutir as coisas em Feira de Santana, e esse tamanho da nossa oposição hoje vai permitir isso. Pois é, e já me instigou um pouquinho na sua fala aí. Tem outros vereadores que podem vir a compor. Eu lembro que no segundo turno, né, pouco antes do pleito, a gente teve alguns vereadores que não lograram êxito na reeleição, mas mudando um pouco de lado em relação ao posicionamento político, né? Participaram inclusive de uma reunião que contou com o governador Rui Costa em um hotel aqui da cidade, se posicionando politicamente, manifestando apoio à candidatura do então candidato Zé Neto à Prefeitura Municipal de Feira de Santana. E você fala agora, a gente tem 3, mas tem mais que pode vir. Exatamente. Há conversas nesse sentido, Silvio? Na verdade, se a gente olhar a eleição do dia 29 de novembro, nós já chegamos com 5, né? Porque nós tivemos mais 2 vereadores que apoiaram também o então candidato Zé Neto na eleição, que foi o vereador Galeguinho, né? E o vereador Emerson, que apoiaram a candidatura do vereador Zé Neto. Então nós já temos 5, né? E temos efetivamente um desgaste muito grande do grupo político que está no poder há quase 20 anos, e esse desgaste também se reflete na Câmara de Vereadores, onde outros vereadores, né, poderão compor essa oposição. Note que já nessa legislatura que finda agora, no dia 1º, muitos vereadores que estão no mandato já participaram dessa campanha, fazendo oposição ao atual grupo. Então, é possível também que desses eleitos, alguns venham fazer parte dessa oposição, e com isso tenhamos uma melhoria na qualidade das discussões da Câmara. Na verdade, o principal não é ter uma oposição, mas ter a condição de discutir. Nós vimos a Câmara de Vereadores muito passiva, não por vontade daqueles que estavam na oposição, mas por uma questão realmente de número, né? Nós tínhamos em alguns momentos 19-2, né? Atualmente 20-1 praticamente, né? Ou melhor, 20-2 agora com o Beto Tourinho e com o Nery, em alguns momentos 20-1, porque em alguns momentos também foi apenas o Nery como oposição. Então, esse momento nós já começamos aí, eu posso lhe falar, com 5 vereadores de oposição. Então nós teremos uma discussão maior, mais qualificada, e isso efetivamente quem vai ganhar é o município de Feira de Santana, porque as leis no mínimo serão melhoradas. As proposituras que chegarão da prefeitura, do executivo, serão melhoradas, serão discutidas, serão obviamente discutidas com o ouvido do povo de Feira de Santana, ouvindo o povo de Feira de Santana, porque o vereador tem essa disponibilidade de estar mais próximo do povo. O vereador, ele vive o dia a dia da cidade, e tem que ser assim, ele tem que estar presente, ele tem que estar discutindo. Eu falava na minha campanha, e vou manter isso durante os 4 anos, eu pretendo realizar visitas 1 ou 2 vezes, reuniões 1 ou 2 vezes por semana. Então essa proximidade do vereador se reflete, obviamente, na qualidade dos projetos que são votados na Câmara, porque essa proximidade, obviamente, vai trazer o povo para dentro da Câmara de Vereadores e para dentro da discussão. Bom, dia 1º de janeiro é uma data marcante porque vai empossar os 21 vereadores, e também porque teremos a própria eleição na Câmara, né? A gente tem 3 nomes na disputa, né? Entre eles o seu. Eu queria falar um pouquinho contigo a respeito disso, né? O que é que levou o senhor, vereador, a colocar o nome à apreciação também para a presidência da Câmara, e que perspectiva que o senhor tem em relação à própria eleição? Nesses 2 últimos pleitos, eu falo dia 15 e dia 29, nós vimos efetivamente um sentimento de mudança na cidade. A população queria mudar, né? No dia 15 nós observamos mais de 60% dos vereadores foram trocados, mudados os nomes dos vereadores. Com isso,
já mostrava naquele momento a intenção de mudança. Isso continuou no dia 29 de novembro com quase 140 mil votos para o candidato Zé Neto. Isso demonstra que a população de Feira de Santana quer mudança. Se não conseguiu uma vitória, digamos, eleitoral, nós tivemos uma vitória política com o crescimento da oposição, com a valorização da oposição, com a discussão melhor. E, obviamente, essa mudança tem que estar na Câmara de Vereadores. Nós não podemos ter uma Câmara que simplesmente diga amém a tudo que vem do Executivo. Nós precisamos discutir. E essa candidatura nossa, que é formada por Silvio Dias, por Ivan Berg, por Jonas e por outros que porventura venham fazer parte dessa chapa, ela tem como princípio, como bandeira, principalmente a questão da independência. A Câmara, assim como todos os poderes legislativos, têm que ser harmônicos junto ao Executivo ou no âmbito estadual e federal junto ao poder também judiciário, mas tem que ser independente. E nós precisamos ter uma Câmara que discuta, uma Câmara independente, que venha efetivamente a colaborar naquilo que for preciso junto ao município, como eu falei, junto ao Executivo, mas principalmente discutir. Esse é o papel da Câmara de Vereadores, discutir, fiscalizar o Executivo. E nós teremos em Feira de Santana, com a presidência de Silvio Dias na Câmara de Vereadores, presidindo a mesa diretiva, nós teremos uma Câmara independente. Então é essa a proposta que nós levamos e tenho certeza que no dia 1º, esses vereadores, esses 13 vereadores e mais alguns que estão lá na Câmara hoje, com certeza irão refletir a vontade da nossa população que votou em peso por essa mudança. Então, essa mudança, nós vimos que o vereador Jonas teve 8 mil votos. Isso é significativo, né? Significa que há vontade de mudança da população. Nós tivemos o Ivan Berg com quase 3.500 votos, Silvio com quase 4 mil votos, né? Então isso reflete a mudança que a população quer, e essa mudança principalmente é uma Câmara independente. E é essa a nossa bandeira que nós vamos levar para a mesa diretiva a partir do dia 1º. Bom, o senhor falou aí, vereador, de 5, né? 3 já partidariamente falando oposição e 2 aí que já manifestaram apoio ao candidato de oposição no segundo turno, o Galeguinho e o Emerson Minho. Então 5. Esses 5 seriam possíveis e prováveis votos seus, e como é que está a articulação nesse sentido, né? A gente sabe que acontece as conversas entre vereadores até para poder formar as chapas e a própria campanha entre os vereadores. Como é que está nesse sentido? O senhor, nas contas que faz, já tem uma ideia de quantos votos garantidos pode ter aí? A eleição, ela acontecerá dia 1º, então até lá muita coisa pode acontecer, muita água pode passar por baixo dessa ponte, né? Nesse momento nós temos um bloco formado por Silvio Dias, Ivan Berg e Jonatas, e esse voto já está consolidado, né? Independente se houver possibilidade de manter a chapa ou não, esse bloco está consolidado. Hoje o Galeguinho apoia informou apoiar um outro candidato, assim como também um Emerson, mas tudo pode acontecer. Esperamos que até o dia 1º nós consigamos convencer outros vereadores a fazer parte dessa chapa, né? A inscrição acontece até momentos antes da eleição, então nós pretendemos continuar conversando, discutindo e chegar no dia 1º e conseguir registrar a chapa. A gente tem, claro, vereadores de categorias natural que se chega. Por exemplo, o próprio Alberto Neri, que está saindo da Câmara, ele tinha uma bandeira muito forte dos rodoviários, né? Afinal de contas, ele é presidente dos sindicatos dos rodoviários. E a gente tem vários outros vereadores nesse sentido. O Silvio sempre esteve ligado primeiro policial rodoviário federal, depois coordenador da 3ª Ciretran. Qual seria a grande bandeira do vereador Silvio Dias a partir do dia 1º de janeiro? Mobilidade urbana pode ser algo que esteja aí meio que no seu íntimo, como algo que você também queira lutar? A principal bandeira, Fernando, é honestidade, trabalho e vontade efetivamente de fazer a mudança. Essa é a principal missão nossa na Câmara de Vereadores. Enquanto servidor público, eu irei buscar isso efetivamente. Então, para a gente chegar aí, nós precisamos ter uma segurança pública forte. É uma das bandeiras que nós vamos levantar. A questão da mobilidade urbana, precisamos também observar isso, e efetivamente uma melhoria nos nossos serviços públicos. E aí, como nós estaremos mais ligados ao âmbito municipal,
uma melhoria no serviço público municipal, passando pela valorização do servidor público. Não há uma melhoria no serviço público, na qualidade prestada à nossa população, se não houver uma valorização do nosso servidor público municipal. E essa, com certeza, será também uma das bandeiras que nós levantaremos lá na Câmara de Vereadores. Relação com o Executivo, você falou muito de Câmara independente, Câmara Municipal de Vereadores independente, que discuta mais a cidade. Como é que deve ser essa relação, independentemente de estar fazendo parte do bloco de oposição ou de situação, mas do vereador mesmo, Silvio Dias, com o Executivo Municipal, tendo em vista até que a gente sabe, o grupo político é diferente também? Olha, eu vejo como bastante harmoniosa. Tem que ser assim, educada, harmoniosa, né? A harmonia não significa fazer parte ter as mesmas ideias, mas no momento que você discute um projeto, que você discute ideias, que você propõe ideias novas, você está sendo harmonioso, porque você vai poder efetivamente contribuir. Então, será dessa forma o nosso mandato. E digo também que posso falar pelo grupo que faço parte, do Ivan Berg, do Jonas, que será esse bloco de oposição e que terão outros vereadores, com certeza terão outros vereadores. Esse bloco trabalhará dessa forma, de forma harmoniosa, mas independente, harmoniosa, mas crítica, harmoniosa e levando os assuntos à discussão dentro da Câmara de Vereadores. É essa a nossa proposta, e eu vou até me adiantar aqui, que é uma pergunta que sempre fazem, né? E se por acaso no dia 1º não conseguir número suficiente para formar chapa? Obviamente nós vamos optar por aquele que representar que tiver o compromisso de uma Câmara mais independente, seja ele o Zé Carneiro, seja ele o Fernando Torres. Nós não tivemos ainda não batemos o martelo em relação a isso. Nesse momento é a nossa candidatura, a candidatura formada por esse bloco de oposição que está em pauta. No dia 1º vamos sentar e vamos discutir, caso não seja possível a chapa, e aí a gente discute qual dos candidatos tem esse compromisso de independência. Independente, né, do nome, seja ele Zé Carneiro ou Fernando, o fato é que esse grupo não tem a característica de se abster. Esse grupo irá participar, irá efetivamente trabalhar em prol da cidade, e em prol da cidade se trabalha participando. Então, aquele que tiver o compromisso de independência, é com esse que nós vamos marchar, caso não consigamos formar a nossa chapa, mas a expectativa é formar, e eu tenho certeza que com a mudança que houve na Câmara, com a vontade do povo, isso vai se refletir. Os vereadores, obviamente, estarão no dia 1º apoiando Silvio Dias para presidente da Câmara. Bom, vereador, é claro que uma das principais funções do vereador é justamente legislar, né? Criar leis através dos seus projetos para o município de Feira de Santana. Como é que o senhor avalia hoje, né, as leis que temos hoje no município, e onde que podemos ser melhor? Onde que o vereador Silvio Dias também deve propor melhorias através de projetos de lei? Olha, nós precisamos melhorar a qualidade das leis que são propostas pela Câmara, né? Salvo raras exceções, e há exceções, boas leis, mas algumas não conseguem nem sobreviver porque simplesmente são inconstitucionais. Então nós precisamos efetivamente ter uma melhor qualidade dessas leis, buscar que elas estejam efetivamente amparadas àquilo que interessa a nossa população. Nós não podemos estar discutindo assuntos que não interessam a população, não podemos estar criando leis que não interessam quando nós temos um município com tantos problemas, com tantos assuntos a serem discutidos. Nós temos aí uma necessidade urgente de discutir a Zona Azul em Feira de Santana, discutir essa questão da mobilidade urbana de Feira de Santana, a questão do zoneamento urbano, da construção, isso tudo tem que passar pela Câmara de Vereadores, deve passar pela Câmara de Vereadores, e não podemos perder tempo discutindo a cor do céu, se é azul. Não, nós precisamos discutir efetivamente aquilo que muda, que melhora a qualidade de vida da nossa população em Feira de Santana. Vereador Silvio Dias, vereador eleito, já bem prestes aí a assumir o mandato, né? Já está diplomado, inclusive, né? No dia 1º, daqui a 3 dias, né? Assume a Câmara Municipal de Feira de Santana. Eu vou encerrar voltando ao começo, desejando sucesso no seu mandato, desejando muito sucesso. A gente sabe da boa vontade que você tem, a gente conhece o Silvio Dias já há bastante tempo,
e deseja que você consiga, né, desempenhar um grande papel na Câmara Municipal de Feira de Santana, representar de fato não só os quase 4.000 votos que tem, mas 700 mil habitantes ou um pouco mais que temos aqui em Feira de Santana, para que a gente tenha uma cidade cada vez melhor, para que a gente tenha uma cidade com vereadores atuantes. A gente espera, claro, isso é da sua pessoa, e a gente tenha de fato a cidade que as pessoas esperam, né, para os próximos 4 anos dentro da sua legislatura também. Grande abraço, sucesso e muito bom tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço, Fernando, agradeço a você, Ana Paula, Miro, a Dilson, a todos que fazem o programa, Joaquim, a todos que fazem o programa, mas agradeço de novo a toda a população de Feira de Santana que participou da eleição, principalmente aqueles quase 325 mil eleitores que foram às urnas demonstrar sua vontade, né? Uma vontade que ficou claro que é uma vontade de mudança, uma vontade de melhoria na qualidade dos serviços públicos. Eu agradeço a eles e que Deus permita que nós tenhamos um 2021 muito melhor. Esse ano nós não vamos comemorar o ano novo, nós vamos comemorar o término do ano velho, né? Normalmente nós comemoramos o ano novo. Esse ano nós vamos comemorar o final de 2020 e que Deus nos permita que 2021 venha com a vacina, que 2021 venha com a perspectiva de melhora, que tenhamos, né, que ilumine a cabeça dos nossos governantes, principalmente no âmbito federal, para que traga essa vacina para o nosso país de forma mais ampla, mais rápida, né? Veja que você falava, nós não sabemos se o São João acontecerá. Nós estamos falando daqui a 6 meses. Nós temos países que já estão vacinando e vacinando em massa. E o Brasil, infelizmente, não tem nem sequer um calendário para iniciar a vacinação. Então, precisamos iluminar a cabeça dos nossos governantes, principalmente no Ministério da Saúde, no âmbito federal, para que Deus nos ajude e que tenhamos um 2021 melhor, com a vacina, livre dessa doença, e que possamos voltar a ter uma vida normal, uma vida que a gente possa se abraçar, conversar, sem medo, sem a preocupação de pegar uma doença tão grave como essa. Valeu, conversamos então com o vereador eleito Silvio Dias, que tomará posse daqui a 3 dias na Câmara Municipal de Feira de Santana, nessa nossa série de entrevistas especiais de final de ano,